inicia mais um programa da Rede Plá, trazendo informação de qualidade para que você tenha uma boa base de decisão. Hoje a nossa conversa é com a Gabriela Machado. A Gabriela ela é formada em jornalismo e hoje ela trabalha na Cotomove. Nós vamos falar sobre economia circular, nós vamos falar sobre moda, nós vamos falar sobre sustentabilidade. Eu tenho um prazer enorme em ter essa conversa com você hoje, Gabriela. Muito bem-vinda à Rede Plá e aos nossos seguidores aqui. Que a gente tenha uma conversa bem suave, leve, agradável, falando sobre temas que são aí temas de ponta, né, para a economia circular, para um mundo que a gente vive agora no século XXI, trazendo informação, trazendo novidade, trazendo coisas boas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu quero saber tudo sobre a Cotomove, quero saber um pouco da tua trajetória, quero saber um pouco do que vocês estão chacoalhando o mercado. Eu sei que vocês trabalham com grandes marcas, eu sei que vocês têm 200 pontos de coleta, nós vamos falar sobre tudo isso aí. E eu queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui e contar com esse bate-papo, porque as pessoas, no momento certo, na hora certa, elas tenham contato com essas informações que a gente vai divulgar aqui, para terem aí uma nova perspectiva, né? Então, muito obrigado por ter aceitado, Gabriela. Perfeito, André. Agradeço a vocês também pelo convite. É sempre bacana estar em público falando sobre a iniciativa da Cotomove e agora, mais recentemente, a plataforma circular Cotomove, que é o produto, o aplicativo que a empresa acabou de lançar agora em março. E eu estou aqui hoje para comentar um pouquinho a respeito para vocês. Como você introduziu, eu sou jornalista, tenho especialização em comunicação e educação ambiental e trabalhei por alguns anos como jornalista na área de notícias ambientais, de conservação, de ecologia urbana e depois de um tempinho me interessei pela transversalidade do assunto da sustentabilidade com a moda, que sempre foi um hobby para mim, um assunto muito querido. E aí eu me especializei em marketing de moda e atualmente eu trabalho com foco no desenvolvimento de conteúdo, um pouco de pesquisa também na área de sustentabilidade para o setor da moda e já tem alguns anos aí que eu também tenho um olhar bem focado em circularidade, que é esse modelo tão interessante que está sendo adotado aí cada vez mais pelo setor da moda. E a Cotomove, desde o seu início, assim, no seu DNA, traz essa abordagem na sua operação, né? Uma abordagem voltada para atender princípios de circularidade. E agora, com o lançamento dessa plataforma, a gente está ampliando aí disseminando mesmo, né, os conceitos da economia circular, e eu vou poder falar um pouquinho a respeito para você hoje na conversa. Uma coisa legal que você está trazendo aqui, e as pessoas pouco pensam sobre esse tema, é que a moda ela reflete exatamente a sociedade, né? A moda ela traz no seu tempo, no seu espaço, todas as suas alterações, ela traz toda uma regra de convivência, ela traz tendência, ela traz toda uma qualidade de inovação que agora, no século XXI, né, a moda já vem com uma nova carga, né? As roupas vêm imbuída de conceitos, a economia circular, nós vamos falar um pouco sobre a economia circular, que vocês estão, essa plataforma de vocês se presta a fazer esse trabalho, é um trabalho muito, muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco sobre as tendências agora da moda no século XXI, e você como jornalista, ninguém melhor do que você para colocar essa ideia, para que as pessoas entendam a sustentabilidade e a parte da economia circular, né, que vem através da moda. Então, a moda, para alguns, ela de forma um pouco mais, um conceito um pouco mais pobre, ela é só uma vestimenta, né? Mas num conceito um pouco mais amplo e abrangente, a moda, como tendência, ela vai trazendo no nosso inconsciente muitas formas, né, de expressão na própria sociedade e tal. E isso é muito legal, porque quando você alia essa tendência com um século onde a informação é uma das grandes virtudes, né? A gente aqui, pelo celular, sem se conhecer fisicamente, estamos batendo um papo e pessoas do mundo inteiro que se quisessem, teriam acesso a isso em tempo real, né? Então, no nosso século, a informação é primordiosa, né?
e você, como jornalista, sem dúvida Sim. nenhuma, vai saber colocar isso de forma magistral. Fala um pouco para a gente desses conceitos novos que agora, nesse século que a gente vai, né, a gente acaba de iniciar, como é que fica essa economia circular? O papel de vocês na plataforma que vocês desenvolveram e que vocês estão fazendo de forma magistral. Eu queria que você desse essa fala para a gente aqui, e as pessoas que estiverem nos ouvindo, mandem suas perguntas, né? Se você se interessa pelo tema, se você vê isso como uma possibilidade, né, de mudança na sua própria vida, traz esse tema para a gente aqui, vamos aproveitar essa hora de conversa e entender esses novos conceitos. Eu queria ouvir de você um pouco sobre o conceito de economia circular na moda e essa questão da sustentabilidade. Tá, bom, legal. O discurso da sustentabilidade no setor de moda, ele já vem acontecendo bota aí, há mais de uma década, né? Trazendo toda aquela proposta dos pilares da sustentabilidade, né? De estar se pensando nos aspectos sociais, ambientais, econômicos e também culturais ao longo da cadeia produtiva da moda, né? E, enfim, essa abertura de consciência, né, dentro do setor de moda tem sido essencial por o setor de moda ser uma das indústrias mais poluentes em diversos sentidos, em diversas esferas, né, em nível global. Agora, com a pandemia, a gente pôde perceber ainda mais, né, como as cadeias produtivas da moda estão dependentes de logísticas em nível global, né, muitas vezes em sistemas que pouco fazem sentido, né, de você ter uma matéria-prima que é produzida aqui no Brasil, a matéria-prima bruta, né, que vai ser manufaturada do outro lado do mundo, enfim, aí depois é confeccionada nos países asiáticos, na China, e aí volta para ser vendida aqui no Brasil, né? O quanto de sentido faz essa perda de energia, essa geração de emissões, essa falta de proximidade, né, com as etapas da cadeia, gerando muitas irregularidades, né, ao longo de todas essas etapas. E a sustentabilidade já vem promovendo a ampliação do discurso de transparência, de justiça social, de condições humanas de trabalho na cadeia da moda, né, da redução no uso de agroquímicos, no caso das fibras cultivadas no campo, até questões de utilização de sementes transgênicas, enfim, até a ponta da cadeia do outro lado no consumidor, né, que tem que repensar esse impulso consumista, essa compra sem critério, né, uma compra baseada na quantidade, não na qualidade. Então, assim, a sustentabilidade vem sendo essencial para abrir esses discursos, abrir esses diálogos, promover essa reflexão e mudança também por parte das empresas, né? Mudanças muitas vezes questionadas, o quão profundas e transversais dentro da empresa de fato são, né? Ocasionando toda essa discussão e debate sobre o famoso greenwashing, né? O quão comprometidas as empresas estão em suas operações como um todo, né? De forma transversal entre os setores dentro da empresa. Então, tudo isso vem sendo essencial, né, a gente ter essa consciência e eu entendo que a proposta da economia circular, que começou a ganhar mais importância e diálogo, digamos que de uns 4, 5 anos ou até menos para cá, eu acho que a proposta é legal porque ela traz um modelo mais, digamos assim, pragmático, né, a ser incorporado pelo sistema de produção e consumo e descarte, né? E jogando um olhar principalmente nessa fase, nas fases de aquisição das matérias-primas brutas, nesse início de ciclo, né? E no final de ciclo, para onde esse descarte está sendo encaminhado, né? Então, o conceito principal da economia circular é você eliminar o lixo, o conceito de lixo pelo design, né? Você chegar nesse ideal de um ciclo fechado, em que você não está gerando esse descarte que não possa virar nutriente para o solo, né? E que nesse ciclo fechado você consiga estar recirculando produtos e materiais sem a necessidade de inputs de matéria-prima virgem, né?
Então, é como se fosse é um pouco uma reciclagem do discurso da sustentabilidade, você está reutilizando, mantendo o máximo de tempo produtos e materiais no ciclo de uso, né, por meio de modelos de negócios, de brechós de compartilhamento, algo que a sustentabilidade já vinha trazendo, né, mas é como se a economia circular formatasse esses princípios, né, para que a economia incorpore, né, esse modo de operação e que esse modo de operação também se torne, por exemplo, fiscalizável, né? Que ele seja incorporado nas legislações, né, nas políticas públicas. Então, a gente vê já lá na Europa esse plano de ação para a economia circular em nível continental sendo aplicado lá pelos diferentes países, de modo que esses princípios sejam incorporados a nível de operação da indústria, de mindset, de cadeia de suprimentos, né, de mindset de como comunicar os diferenciais desses produtos ao público, para que os consumidores, né, se empoderem e consigam colaborar também para esse ciclo fechar. E tudo isso a gente tem trabalhado bastante agora com a plataforma circular, né? E que eu posso até agora fazer um gancho. Se eu pudesse fazer um resumo, é como se, de forma bem resumida, e eu queria que você completasse o meu resumo, é como se você tivesse um consumo absolutamente consciente e uma cadeia produtiva mais consciente. Ou seja, você elimina perdas no meio do caminho, trata o meio ambiente de uma forma mais respeitável e de forma sustentável, e essa economia circular, ela pensa desde o princípio até o final da cadeia, desde o nascimento daquele fio que ainda vai ser tramado, até o fim, com o descarte daquele produto que depois de muitos anos de uso, ele vai ser descartado. É mais ou menos isso que você está colocando para mim? É como se houvesse uma conscientização nos meios de processo, desde o momento que nasce o fio, nasce a planta, o algodão, até o momento daquela roupa ser descartada ou transformada em algo de uma energia renovável, descartado de uma maneira mais ecologicamente correta. É isso que você está colocando para mim. Essa economia circular, ela trata essa cadeia inteira de forma mais consciente, diminuindo as perdas, otimizando os custos e trazendo um processo de uma forma mais limpa. É isso? Sim, é tudo isso. E para a gente tentar sintetizar, né, um pouco o conceito, tem uma fala do Instituto Cradle to Cradle, que é uma das referências aí na disseminação dos princípios da economia circular, que é a ideia de você desenvolver produtos, materiais e produtos de forma efetiva, né? Mais do que o produto ser eficiente, ter uma eficiência no uso de materiais e recursos, que geralmente está querendo dizer que ele está usando um material que não é o melhor, mas em menor quantidade, dizendo que o impacto está menor, entendeu? Porque, por exemplo, uma menor porcentagem de plástico está sendo utilizado no processo, mas ainda assim o plástico, que a gente sabe que tem todos os seus problemas, né, por causa da matéria-prima de origem, por não ser renovável e, enfim, os problemas todos associados a toda a cadeia produtiva do petróleo e do desenvolvimento desses materiais que dificilmente também nem sempre estão voltando para serem reciclados, né, acabam em vias marinhas e etc. Então, assim, o pensamento de efetividade vai questionar se não é uma melhor opção, uma melhor alternativa você pensar em outro material desde o início, né, ao invés de ter só esse pensamento de redução de impacto, né? Então, você realmente mudar o mindset e produzir desde o início esse produto com materiais que tenham uma base de fato renovável, pensando no fim de vida desse produto. Se você está lançando um produto no mercado, um produto que é reciclável, o quanto de sustentação para essa logística reversa, né, a sua empresa vai estar fornecendo, auxiliando, né, que esse produto de fato volte ao ciclo industrial para ser reciclado. Então, eu gosto muito dessa ideia do pensamento de ser efetivo, né? Você ter soluções que
atacam o problema desde a sua raiz, e ter esse olhar holístico, né, do ciclo como um todo e de como esse ciclo pode ser contínuo, né, inclusive caminhando à frente como se fosse uma espiral, né, porque a gente pode considerar também que a evolução contribui a nosso favor, né, então, à medida que a gente vai botando em prática os princípios, os modelos vão se aperfeiçoando, os materiais vão se aperfeiçoando, né? Então a gente segue nessa espiral aí rumo ao futuro, mas tendo uma relação melhor aí com esse uso e esse não descarte sem propósito, né? O bacana é que vocês são uma indústria nacional, uma empresa totalmente brasileira e já focada em tendências mundiais, né? O Brasil, nós somos, a gente aqui, infelizmente, a gente não valoriza o que a gente tem e, infelizmente, a gente não tem uma real dimensão do nosso Brasil de forma mais abrangente e real. O nosso Brasil é um dos pioneiros em energias limpas, pioneiros não, mas é um dos maiores em energia limpa no mundo inteiro. Nosso país é o país onde contém mais florestas e menos devastação do mundo todo. O nosso país ele é pioneiro em energia limpa, 85% da energia usada aqui, a maioria, 85% da energia brasileira é limpa, ela não vem como na maioria dos países europeus de energia nuclear, que deixa resíduo, ela vem de uma série de outras energias alternativas e nesse momento, sem querer polarizar a política nem nada, mas o presidente do nosso país está defendendo questões da Amazônia, por exemplo, né, que as pessoas elas têm uma visão absolutamente equivocada de como o brasileiro, as nossas leis tratam a Amazônia, mas a Amazônia aqui, ela é preservada, ela é tida como pulmão do mundo, e ela é preservada por nós através de leis bastante rigorosas. As nossas águas também, elas são protegidas por leis bastante rigorosas, e o nosso país, é só entrar em dados governamentais e entrar em dados mais profundos de empresas que fazem pesquisas sérias nesse sentido. E o nosso Brasil é um Brasil bem vanguarda nesse sentido. É claro que existe muita coisa a ser feita aqui, nós temos coisas de base a ser feitas aqui, mas em questões de energias renováveis, em questões do uso energético aqui, nós somos bem adiantados em muitos aspectos. A gente ainda já exporta muita coisa boa nesse sentido. Foi feita uma matéria, acho que antes de ontem, foi o Dia dos Oceanos, eles mostram que são retiradas anualmente 630 mil toneladas, né, de poluentes, como plástico. E sem querer demonizar o plástico, mas não é o que, e simplesmente o como, né, é o uso dos materiais. Se a gente pensar de forma consciente, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Quando ele é desviado do seu propósito, ele causa, sim, os danos. Mas, diferente disso, o plástico ele tem, sim, a sua valia, mas não é o que, exatamente o como. Por exemplo, o plástico bem trabalhado, por exemplo, para questões de produção de alimentos, ele permite, por exemplo, exportações para outro lado do planeta. Ou seja, existem hoje, por exemplo, plásticos perfurados de forma inteligente, onde há um estudo profundo sobre o alimento que vai ser embalado, a perfuração daquele plástico em níveis milimétricos, e aí torna-se possível a embarcação disso em navios, onde ele pode levar esse alimento, essa fruta, por exemplo, para a China. Então, você consegue exportar alguns alimentos porque eles podem ser melhores acondicionados em plásticos que são sustentáveis, que são desenvolvidos tecnologicamente, que permite o uso. Então, eu estou dando, por exemplo, sem querer polarizar nada, muito pelo contrário, os nossos programas buscam a despolarização sempre, né? Mas mostrando que tudo feito com bastante consciência tem uma abrangência muito maior. E aí você começa a entender alguns propósitos. É claro que o uso indiscriminado do plástico, do jeito que é feito, sem consciência, ele traz um dano para a gente absurdo e um custo elevado, tanto para retirar, quanto um custo que a gente não consegue calcular, né? Que é a degradação dos oceanos, dos mares, dos bichos, que, infelizmente, tomam contato com esse tipo de produto. Agora, a economia circular ela tem provado de forma mundial
que toda essa cadeia muito bem pensada, ela só traz ganho, ganho em cima de ganho, como você colocou, o não uso de transgênico, como você colocou vários outros aspectos aqui, que traz ganho real, tanto para quem usa, quanto para quem produz, quanto para uma economia mundial. Quando você fala, por exemplo, de logística, produzir um material aqui, mandar para a China, receber esse material de volta, processar, quer dizer, você tem um custo gigantesco embarcado no produto que torna tudo mais custoso, torna tudo mais elevado. E isso, como você colocou no começo do nosso bate-papo, essa economia circular que essa sua plataforma está fazendo, está se propondo a fazer, vai reduzir custos horrores, vai deixar uma economia local muito mais fortificada, e isso tem um ganho no nosso país em divisa, tem um ganho para o nosso país em vanguarda, que não tem preço. Né? Infelizmente, as pessoas precificam tudo, mas tem coisas, e as mais caras elas não têm preço, que é a continuidade do nosso planeta de forma com energia mais renovável, com coisas mais holísticas, como você bem colocou, com propósitos mais elevados, e que é muito legal a iniciativa de vocês e as indústrias pesadas hoje. E eu queria te ouvir um pouco com relação às marcas. Eu vejo que vocês estão com essa política em algumas grandes marcas, e isso muito interessa você divulgar aqui, para que as pessoas vejam que o mundo está mudando todos os dias, né? E que notícias como essa que você vem trazer aqui na nossa rede, elas são boas e fazem a gente crer cada vez mais que existe esperança, que existe e está havendo gradual e constantemente mudanças que vão trazer uma transformação local em nível mundial para que essa nossa raça, para que essa nossa humanidade possa provar de coisas mais legais, né? As pessoas quando falam em coisas mais holísticas, em coisas mais difíceis, em temas mais difíceis de tratar, por exemplo. Eu vou trazer um tema aqui, mas não é para polarizar, é só para trazer a ideia. As pessoas falam de extraterrestres, por exemplo, falam de vida fora do planeta, tal, mas elas não têm uma vida dentro do planeta adequada, no sentido de consciência, para poder tratar de temas muito maiores, muito mais abrangentes, por exemplo, com outras raças, outros pensamentos muito mais elevados, além da nossa verdade, além da nossa tecnologia. Mas tudo isso passa por esse processo que nós estamos discutindo aqui, como uma economia circular, um consumo mais consciente, uma moda que não atende mais aquela coisa desenfreada, né? Eles falam de hoje no slow fashion, tem termos em inglês que eles usam para dizer, para mostrar esse consumismo diminuído. Tem empresas muito sérias colocando, por exemplo, tecidos orgânicos nas roupas, ou seja, onde a terra ela é tratada com maior respeito, e a gente aqui defende bastante o mundo orgânico por uma questão de natureza, né, de respeito à natureza, é uma coisa que fica certamente um tema bastante abrangente, mas se você pegar na etimologia da palavra respeito, respeito cabe em tudo, especialmente a natureza. E a natureza é de todos, pois a todos tudo dá. Então, se a gente tiver um uso consciente da natureza, foi como você colocou, o não uso de materiais, a parte do químico, e tudo isso é colocado de forma consciente, isso traz ganhos que são sim percebidos através das finanças, mas traz ganhos que a gente não consegue calcular. Então, eu acho que essa conversa é legal, e seria legal você trazer um pouco informações sobre dados concretos, como você tem colocado. Agora, eu queria que você falasse um pouco das empresas que estão aderindo a isso, empresas que já entraram nessa pegada, e essa pegada verde é muito legal. Né? O verde no sentido de verdade, no sentido de holístico, no sentido de um verde mais abrangente, né? Uma pegada verde. Então, essa abrangência, eu queria que você colocasse com as empresas que vocês veem realizando negócios, as novas parcerias que vêm se juntando nessa tua plataforma, para que as pessoas que têm interesse em ter um consumo mais consciente saibam onde encontrar esses produtos, pessoas que têm esse entendimento, essa cabeça, essa verdade, para que o mundo seja feito cada vez mais de pessoas e coisas melhores. Né? Então, esse é o propósito dessa Rede Plá, esse é o propósito que eu vejo na plataforma de vocês, e é nesse bate-papo que a gente vai aquecendo tudo isso. Você que está nos ouvindo, se quiser trazer suas perguntas, a Gabi está aqui junto comigo nesse bate-papo descontraído, mas eu queria que essa coisa tomasse essa forma para que a gente pudesse ganhar mais força. Fala para mim, Gabi, eu sei que tem algumas marcas que eu tenho aqui no meu papel, mas eu prefiro que você fale de boca. São marcas consagradas, são marcas que estão em shopping centers, que estão nas ruas, que estão na internet, que vendem, têm um volume grande de vendas e que têm esse pensamento.
Como é que está escrito na plataforma? Como é que vocês têm angariado? Eu sei que vocês têm 200 pontos para poder pegar esses materiais, transformar esses materiais. Eu sei que esses materiais têm sido usados na indústria nacional aqui e em empresas que têm renome. Fala um pouco disso para mim, Gabi. Legal. Poxa, você passou aí por tantos pontos que minha cabeça até assim, se espalhou para várias possibilidades. Começou com os plásticos, falou até dos extraterrestres, já me deu essa ideia de olhar de fora o modelo, pensar fora da caixa. Sobre os plásticos, só uma breve observação, né? Eu acho que a questão dos plásticos é muito a gente ter esse mindset de tornar o atual modelo obsoleto, né? Você criar novas possibilidades que tornem o vigente, o modelo vigente, ultrapassado. Eu acho que é muito o caso dos plásticos. Eu acho que a inovação toda que tem sido investida e desenvolvida aí em materiais que podem ser utilizados para embalagens feitos 100% de materiais biodegradáveis, né, que podem ser compostáveis, de base renovável, vindo de subprodutos de resíduos agrícolas, de sistemas regenerativos, né? Então você começa a ampliar essa gama de possibilidades para ter esses materiais que são muito mais efetivos, né, no sistema, e você começa até a pensar sobre a real necessidade do uso dessas embalagens, né? Então, acho que o último nível é você identificar que, ok, mas talvez a gente utilizando o recurso a granel para você comprar grãos, alguns tipos de alimentos, nem mesmo a embalagem é mais necessária, né? Você pode usar embalagens retornáveis, né? Não essas de uso único, né? De descarte imediato. Mas, enfim, acho que, voltando à questão das roupas e da moda, seria legal introduzir aí rapidamente a proposta da plataforma circular. Então, fazer uma breve introdução. A Cotton Move é uma empresa têxtil que oferece soluções circulares para o mercado de moda, focadas na reciclagem têxtil. E a Cotton Move, ela sempre teve um relacionamento muito colaborativo assim, com outras empresas no ramo têxtil que possuem plantas industriais que a Cotton Move faz uso para suas operações, e também os clientes de varejo associados à Cotton Move já há vários anos. Então, com essa carteira aí de parceiros e de clientes, o fundador da Cotton Move, que é o José Guilherme Teixeira, ele teve essa ideia de criar o que a gente chama de plataforma, né, que é como se fosse uma coalizão entre esses diversos atores relacionados a processo de logística reversa e manufatura reversa de peças de roupa em final de ciclo de uso, logística também de materiais que a gente chama de pré-consumo, que são pontas de rolo, fiapos, que são gerados na produção industrial de tecidos. Então, fazer o recolhimento desses resíduos também de pré-consumo, para que esses recursos que iriam para o lixo possam passar por um processo de triagem, né, de identificação dos tipos de fibras, possam ser separados, né, conforme suas qualidades, e encaminhados para reciclagem, para se tornarem novos tecidos e novas roupas, ou, no caso de fibras não recicláveis, terem uma destinação ambientalmente correta, né, que não sejam simplesmente descartados em aterros não controlados, a céu aberto, né, mas que tenham uma destinação mais controlada, né, que haja uma consciência sobre esse final de ciclo mais seguro, sem potenciais contaminações ao solo e a emissões na atmosfera. Então, os dois objetivos principais da plataforma são reduzir o desperdício têxtil, ampliar a reciclagem de roupas no país, gerando novos produtos com fibras recicladas, e, no âmbito mais conceitual, ampliar as práticas de economia circular na indústria da moda e transformar a cultura produtiva entre esses parceiros pela ética e colaboração. Então, em poucas palavras, a plataforma circular ela já era uma operação que vinha acontecendo há anos entre esses parceiros
da indústria e do varejo de moda, e que agora tem um aplicativo, né, um aplicativo que é web responsivo. Então, vocês podem baixar ele pelas lojas Play Store do Android e App Store da Apple, procurando por Cotton Move. Então, já super convido quem está nos assistindo a baixar e ter a experiência de uso do aplicativo, ou ele também é acessível pelo link plataformacircular.app, né? Então, de forma Então, prática, basicamente, a pessoa que baixar esse aplicativo, o que ela vai ter ali? Um local de descarte para que ela saiba que aquele produto que ela descartou vai ter um endereço certo, o caminho certo para algo mais sustentável, como você colocou, o devido descarte. É como se... Eu estou sendo assim, bem didático, muitas pessoas vão ver isso quando a gente publicar na nossa rede, e é que elas tenham de forma prática. Como você descarta uma pilha, você vai descartar hoje um tecido, é isso? Tá, bom, basicamente o aplicativo ele tem 2 pilares. Então, um é oferecer esse sistema de gestão de logística reversa, que conta com mais de 200 pontos de descarte nas varejistas parceiras, que são hoje atualmente a C&A, a Yukon, que é uma marca jovem do grupo da Renner, e a Reserva. Então, esse sistema de pontos de descarte estão presentes nessas 3 varejistas nas 5 regiões do país. Então, o sistema conta já com mais de 200 pontos de descarte, né, por todo o país. E a ideia é que as pessoas possam, acessando, baixando o aplicativo, elas vão dar um ok para que o sistema identifique a localização dela. E a ferramenta de geolocalização, como a gente chama, né, que é esse mapa, vai se posicionar onde a pessoa está no momento, mostrando ali onde ela pode acessar esses pontos de descarte para peças de roupa em final de ciclo de uso, e também pontos onde ela pode estar adquirindo, comprando novos produtos feitos com as fibras recicladas, né? Então, assim, um grande diferencial dessa iniciativa é que não apenas a gente está dando oportunidade para os consumidores ou até para negócios como brechós, como bazares de igreja que precisam fazer uma gestão de estoque, né? Então estão com um excesso de roupas guardadas, paradas que não estão tendo venda, por todos os motivos, porque já estão muito desgastadas, né? Já estão realmente sem tantas condições de uso, para que esse público como todo possa utilizar os pontos de descarte para estarem devolvendo essas peças para esse ciclo industrial. E o bacana é que não apenas as peças vão ter um encaminhamento correto, né? Como, por exemplo, o coprocessamento, que é a queima para geração de energia, mas que essa alternativa seja a última opção para essas roupas, né? Então, nesse primeiro momento, as peças vão estar passando por essa triagem com foco no reuso das fibras de algodão. Então, é importante destacar aqui que a Cotton Move, tipo, o core business, né, da Cotton Move é trabalhar com reciclagem focada nas fibras de algodão, que são um material, de forma geral, produzido em solo brasileiro, né, que tem um valor agregado maior em relação a fibras sintéticas, e que é como se fosse a mudança de mindset, né, do que a gente vê como lixo, na verdade é ouro, né? Assim, é um recurso que tem toda uma pegada hídrica envolvida, todo um capital aí de trabalho, né, envolvido na produção dessa fibra no campo, enfim, todo o trabalho de confecção que foi tido ao longo da cadeia dessa roupa, que a gente vai estar fazendo um aproveitamento das fibras de algodão para não perder essa energia, esses inputs, né, de recursos e energia ao longo da produção desse algodão. Eu não sei se você tem, não sei se você tem acesso aqui, mas eu vou ler uma pergunta. Patins Rai, da Europa. Boa tarde a todos, por favor. O que a Cotton Move faz com o elastano, que
que essas roupas são coletadas desses parceiros, com elastano que está nas roupas coletadas desses parceiros, o elastano. O que a Cotomove faz nesse processo? Ela faz com elastano. Tá, realmente é uma pergunta chave, né? Essa questão do elastano é um dificultante para a reciclagem do algodão, frisando que a Cotomove, atualmente, ela faz uso da tecnologia de reciclagem mecânica, e os produtos que são desenvolvidos, né, seja os tecidos e já as peças confeccionadas, elas têm em torno de 30% a 40% de fibras recicladas na sua composição, e a gente ainda tem um input de fibra virgem de algodão nesse processo, mas no caso são fibras certificadas, já em um nível de qualidade de produção e desenvolvimento maior, né, que há um controle das questões de condições de trabalho e um uso mais controlado de agroquímicos nessa cadeia. Então, quando você faz a reciclagem mecânica, a fibra ela fica mais curta, então é necessário o input dessa fibra virgem. E também muito a questão relacionada a essa porcentagem ainda não ideal, né? Porque a gente ainda tem uma trajetória para chegar no 100% de fibra reciclada, que, em geral, o uso de uma tecnologia de reciclagem química auxilia muito, que é uma tecnologia ainda praticamente ausente aqui no Brasil, mas a questão da presença do elastano também faz com que essa porcentagem não possa ser maior, né, de presença de fibras recicladas, porque é como se a qualidade da fibra caísse, né, com a presença dessa mistura sintética. Tem mais uma pergunta Então, aqui. Ela, insustentável. Mas, de qualquer forma, só para finalizar, a reciclagem ela é possível, né, com o elastano, mas com certeza, quando a fibra é 100% algodão, a qualidade do resultado da fibra é maior, né? Então, como não há exatamente essa diferenciação entre roupas que tenham elastano e não tenham, então, assim, o critério mínimo é que haja pelo menos 50% de algodão na roupa para que a nossa triagem considere ela reciclável para se tornar esse novo tecido de algodão, né? O que a gente fala é que a cada ciclo de reciclagem na Cotomove, as peças vão se tornando mais limpas, né? Porque não há o novo input de materiais sintéticos, né? E que, inclusive, isso pode ser chamado de um princípio de design circular, nessa ideia do desenvolvimento monomaterial, né, de um tecido, você se manter fiel a um tipo de fibra para você garantir uma maior qualidade desse tecido e uma maior reciclabilidade desse tecido, né? Então, é isso, a gente fala que a cada novo ciclo que essa peça da Cotomove é reciclada, ela vai se tornando mais pura, né, em termos do algodão. E a gente vai aguardando também inovações da indústria que, quem sabe, em breve a gente vai ter elastanos biodegradáveis aí presentes, frutos de desenvolvimento de biotecnologia, né? E que vão melhorando aí a pureza desses tecidos e a qualidade dos processos também. Nada como um dia após o outro, né, Gabi? A indústria vai se comprometendo cada vez mais com os materiais e aí vai trazendo mais soluções tecnológicas, vai tendo mais avanço cada vez mais, até que a gente se torne um planeta absolutamente sustentável, né, e com regras que possam ser cumpridas por todos. Depois dessa tua resposta, surgiu uma nova dúvida de uma pessoa que está nos ouvindo aqui ao vivo, em sustentável.eco, e ela pergunta: esses produtos que viram insumos, viram tecido depois da própria Cotomove? Sim. Então, assim, como eu comecei a comentar anteriormente, né, mas só trazendo uma conclusão mais objetiva, é muito bacana essa proposta da plataforma de estar não apenas
gerenciando esse sistema de coleta em nível nacional. É uma iniciativa privada, né, que se dispõe a estar oferecendo esse serviço ao público, como há esse pressuposto de que as roupas elas contribuam para o desenvolvimento de novos tecidos, para a confecção de peças, né? Então, dentro da plataforma há esse atributo, né, de confecção de novas roupas, há essa etapa de produção de novas roupas que vão ser entregues às lojas aonde foi feita essa coleta das peças em final de ciclo, né? Então, esse é um dos diferenciais, com certeza, né, da plataforma, tanto que se vocês baixarem e acompanharem o aplicativo, porque como a plataforma foi lançada recentemente, a gente, por enquanto, disponibiliza no mapa só os pontos de descarte. Mas, em breve, conforme a gente for fazendo esse ciclo rodar com maior recolhimento aí de roupas, em breve a gente vai estar também acionando a notificação das lojas desses parceiros varejistas, onde as novas linhas de peça com fibras recicladas nesse processo, né, atual, vão estar sendo disponibilizadas. Eu vou até refrisar as marcas, C&A, Yukon, Reserva, e aqui no meu papel tem Vicunha Têxtil. Ou seja, quando você vira essas marcas na rua, saibam que elas estão comprometidas com sustentabilidade, com a questão circular, com a economia circular, com a renovação e a reciclagem de materiais, o que não tem nada de ruim nisso, muito pelo contrário, tem a ver com um futuro bastante promissor, né? Não só para a nossa indústria nacional, mas isso já é uma verdade do mundo, então, e a gente, como bons brasileiros, como bons cidadãos, ou como boas almas, né, a gente tem que pensar em colaborar com pessoas que colaboram com a natureza, né, que colaboram com o coletivo, colaboram com o todo, e pensar de forma holística, né? Então, é muito legal. A economia faço questão de circular. referenciar essas marcas, porque são pessoas comprometidas com isso, né? Sim, a economia circular propõe muito, né, essa questão da colaboração, tanto dentro dos setores como entre diferentes setores, né? Então, é legal essa visão de que o descarte ou subproduto de uma indústria pode se tornar insumo e recurso para outra indústria, né? No caso da plataforma, a gente está promovendo essa colaboração dentro do setor de moda, mas o que é uma coisa bastante inédita, assim, é a conexão de atores que potencialmente são até competidores, né, no caso dos varejistas, mas que estão dispostos a estar utilizando essa mesma rede de logística reversa, de manufatura reversa, de fiação, tecelagem, malharia e confecção dentro da plataforma circular, com diferença só no desenvolvimento dos seus produtos finais, que vão estar relacionados aos seus próprios briefings, né, de design, mas essa estrutura operacional ela está sendo utilizada em colaboração entre esses atores e na divulgação, né, da plataforma, o nome dessas empresas está aparecendo junto também, né, como uma verdadeira coalizão. Então, você citou o nome das varejistas. Não, deixa eu só repassar que eu já tinha que ter falado antes, que é uma coisa importante, né? Então, de parceiras varejistas, a gente está atualmente com a C&A, com a Yukon e com a Reserva, né, onde se encontra esses pontos de descarte e de aquisição de novos produtos. E os parceiros industriais são a Vicunha Têxtil, a Dalila Têxtil, a Cambus, e a gente tem uma parceira assim, preciosa que faz um trabalho bem conjunto com a gente, que é a Retalhar. A Retalhar trabalha na etapa que a gente chama de manufatura reversa. Então, logística reversa é todo esse processo de transporte reverso, né, das roupas. De recolha, né? Isso, realmente esse transporte, né, de volta das lojas para essa etapa industrial, até voltar de novo às lojas. E a parte de manufatura reversa, ela representa a etapa de triagem
onde as peças vão ser separadas por potencial de reciclabilidade, de acordo com o seu nível de desgaste, o tipo de fibra, né, principalmente, quanto mais de composição de algodão ou de tecido sintético a peça tem, o estado, né, de desgaste ou não dessa roupa, e a retirada de aviamentos, de logos, etiquetas de logos de empresas. É um trabalho bastante manual, bastante custoso, né? Por isso que a gente tem uma área de blog também no aplicativo, que se chama Fique por Dentro, que na verdade é o segundo pilar do aplicativo, né? Então, como eu falei, o primeiro é o nosso mapa, né, a ferramenta de geolocalização, e o segundo é a nossa área de blog, onde a gente vai estar comunicando os processos e explicando não só a operação junto aos parceiros da plataforma, como também conceitos de economia circular, né? Então, no caso da gente estar promovendo o design circular, é uma ação que ajuda muito nessa etapa de manufatura reversa, né? Porque se a peça é pensada para fazer uso de aviamentos, por exemplo, biodegradáveis ou que sejam facilmente destacados, né, da peça, facilita muito nessa hora da descaracterização da peça, né, ou o encaminhamento para, enfim, quem sabe em breve uma compostagem, né, se a gente começar a ter acesso a esse processo em nível mais industrial. E então, assim, trabalhar junto com todos esses parceiros está sendo muito bacana. E se vocês acompanharem as notificações do blog, vocês vão ver por lá também práticas relacionadas a cada uma dessas empresas e delas todas em conjunto na plataforma. Tem uma pergunta aqui, eu acho ela bem interessante também. Os parceiros industriais são os que enviam resíduos de pré-consumo? Muito provavelmente sim, né? Na verdade, por isso é circular, né? Sem dúvida nenhuma, foi o que você acabou de colocar aqui. Se você tem um nascimento muito mais simples, sem dúvida nenhuma, o final dele se torna mais simples. Princípio e fim são regidos pelos mesmos propósitos, né? Se você tem, por exemplo, uma blusa absolutamente bordada, horrores, para desfazer aquela marca, para desfazer tudo aquilo, dá um trabalho danado, né? Então, se você tiver uma forma de confecção muito mais simples por um lado, ela vai ser muito mais simples no final por outro, né? Então, essa questão circular que você coloca. Agora, essa pergunta, não sei se tem a ver. Os parceiros industriais são os que enviam resíduos de pré-consumo? Desculpa. Não, na verdade, assim, os resíduos de pré-consumo, eles são, como comentei anteriormente, né? São essas fiapos, aparas, pontas de rolo que soltam no processo de produção dos tecidos e também retalhos de corte na parte de confecção das roupas, né? Então, esses resíduos, esses retalhos, eles estão relacionados às sobras e geração dos varejistas, né? As empresas que estão... na verdade, perdão, desculpa, a parte de resíduo de tecido, de desenvolvimento de tecido, envolve, sim, os parceiros industriais, tipo, no caso, a própria Cotton Move, né, que desenvolve tecidos, e agora, mais recentemente, a Vicunha, que é uma grande empresa têxtil, e no caso dos resíduos de corte, que a gente também chama de pré-consumo, associados aos retalhos de confecção, né? E é importante destacar que o Brasil, por ser uma referência global, um dos maiores confeccionistas de roupa, né, em nível global, a gente tem um volume de geração de resíduo de corte, de confecção, enorme, né? É uma coisa que não é a realidade na Europa, por exemplo, né? Eles pouco têm essa produção de massa industrial lá de roupa. Eles são muito mais focados em um desenvolvimento de design, né? Em ateliês menores e uma coisa mais conceitual em geral. Mas a parte a parte de produção industrial mesmo pesada, a gente vê muito na Ásia
e muito aqui no Brasil também, né? Então, é um grande problema, assim, até a gente chegar no ideal de uma produção de modelagens, né, de uma concepção de modelagens de roupa que seja no mínimo low waste, né, porque fala-se modelagem zero waste, zero resíduo, mas que é um pouco ainda num campo muito experimental, né, pouco, enfim, tem pouca usabilidade no dia a dia nessas peças. Então, enquanto a gente não chega nesse ideal... Sim, toda longa caminhada começa com o primeiro passo, e o importante é que vocês já deram esse primeiro passo, a indústria nacional tem colaborado com isso, empresas de renome têm colaborado com isso, e esse é o primeiro grande passo. E aí só continuar essa jornada, um dia a gente daqui a talvez alguns anos, a gente dê risada de tudo que foi falado aqui, porque tudo era muito primitivo, né? E nada como um dia após o outro, boa vontade, né? E por falar em boa vontade, eu também vi um tema de tecnologia. Tecnologia é o resultado da boa vontade em melhorar algo. E vocês têm um sistema tecnológico de rastreabilidade via blockchain. Eu queria que você resumidamente falasse um pouco disso, porque o termo blockchain não é conhecido para todos, mas é uma questão de rastreabilidade ou de confiabilidade tecnológica, de uma tecnologia absolutamente profunda, e aí vocês fazem a rastreabilidade via blockchain. Explica um pouquinho, resumidamente para a gente isso. Bom, então, a gente tem esse planejamento, né, essa previsão de que o serviço de rastreabilidade com registro em blockchain, junto à nossa empresa parceira Rastra, ela possa entrar em atividade dentro da plataforma. Então, no momento, a gente tem esse planejamento, né, fizemos esse anúncio no lançamento da plataforma. É um serviço que ainda ele não está sendo colocado em disposição, em prática, mas é só uma questão... Isso, então, assim, a proposta toda ela já está estruturada, né, a premissa, né, toda da confiabilidade, da rastreabilidade, dessa geração de confiança no registro de dados, sem você ter a necessidade de terceiros, né, para essa validação. Você consegue essa confiabilidade de dados pela forma que a blockchain é configurada, né, que é esse sistema, esse database, né, esse sistema de registro de dados que ele não tem uma localização centralizada, né, ele está presente em diversos nós desse sistema, dessa grande rede aí de computadores que realizam a validação desses registros de informação, né, de forma descentralizada e super segura ao mesmo tempo. Absolutamente segura. Isso. Então, assim, é um recurso muito válido para a indústria da moda, que, como no início da nossa conversa a gente comentou, dessa cadeia produtiva ainda muito ampla, né, muito pulverizada, muitas vezes muito opaca, e a questão da blockchain, ela está chegando aí para oferecer esse nível mais sofisticado de rastreabilidade. Isso, e de credibilidade no processo, né? Sim, o que eles falam é que é uma rastreabilidade de modo transparente e também auditável, né, que traz imutabilidade de informações registradas na cadeia de produção, mas que no momento ainda o desafio é que a tecnologia tenha adesão das empresas e que no momento tem muitas, digamos assim, essa pauta de ESG, né, de circularidade, ela tá chegando com muitas frentes, né, e a gente acredita que a frente da rastreabilidade, no momento, ela está sendo incorporada pelo que a gente chama de early adopters, né, tipo, são players que têm essa visão aí de futuro e se conectam a essas inovações antes da grande maioria. Então, a gente está nessa fase aí de negociação para oferecer esse serviço, e a gente acredita que no segundo semestre a gente vai começar a ter
notícias aí interessantes para estar compartilhando, porque também não só é interessante o registro de informações desses dados de uso de recursos e de impactos gerados na cadeia produtiva desse tecido, né? Porque o interessante é você rastrear essa logística reversa toda, né? Então, no caso do uso da blockchain dentro da plataforma, é uma rastreabilidade circular, né? Não é numa cadeia, você não está numa cadeia linear, né? Um dos desafios também é como você continua rastreando esse produto enquanto ele está em uso do consumidor, né? Porque a logística reversa tem muito essa premissa de você identificou que houve a venda, né, do produto, e aí é ideal que a empresa ela continue em contato com aquele consumidor, seja por meio de uma newsletter, né, de algum tipo de relacionamento, para depois de, sei lá, 2 anos, 3 anos, 5 anos, dependendo do perfil do produto, que ela possa fazer um contato do tipo, como está a condição do seu produto, né? Será que já é o momento de você retornar ele para um reparo, para um upcycling, né? Para mudar um pouco a cara dele, ou um retorno já realmente para o encaminhamento para essa gestão de fim de vida. Mas até que ponto vai a questão da privacidade do consumidor também, né? De você... Gabi, esses temas são bastante sensíveis, né? E aí daria uma discussão gigantesca. Discussão não, daria um bate-papo fantástico. Nós estamos a 1 minuto do Instagram derrubar a gente, então eu só não queria que você ficasse interrompida pelo próprio Instagram. Eu vou combinar com você um novo bate-papo para a gente voltar nesses temas que são absolutamente inteligentes, interessantes e que traz resultado real no dia a dia das pessoas. Tem uma pergunta aqui, se isso aqui fica disposto em alguma plataforma para Teams Rai, isso fica assim na nossa rede Plá, no YouTube, isso vai ser publicado lá, e depois você vai ter o conteúdo integral desse nosso bate-papo. E aí tem mais uma pergunta, se tem algum projeto futuro tal, a gente pode voltar com esse tema. Tem a insustentável.eco, ela traz essa pergunta para você, e aí eu não sei se a gente vai ter tempo para responder, mas antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, que vem do fundo do teu coração, que vem da tua trajetória, uma mensagem que a gente deixa aqui no final, essa mensagem de quem a gente entrevista, como se o mundo pudesse te ouvir e que em algum momento qualquer pessoa pudesse te ouvir. Queria que você deixasse uma mensagem bacana, Gabi. Olha, eu acho que, pensando de forma bem objetiva, minha mensagem super profunda é: leiam as etiquetas de composição das roupas que vocês estão comprando, procurem se informar, né, sobre a composição desses materiais e um pouco da gestão produtiva dessa peça, né? À medida que cada um de nós nos tornar consumidores mais empoderados, informados, a gente vai fazer compras mais assertivas, né, com mais qualidade, e que a gente possa participar de iniciativas como essa da plataforma, que propõe que o consumidor esteja lá indo levar seu descarte no ponto de coleta, né, ajudando a fechar esse ciclo. Gente, resumindo, tudo é uma questão de conscientização, né? Na verdade, quando se pensa em algo bastante profundo, e olhando para o futuro, só me cabe dizer que a gente tem que viver o presente da melhor maneira que a gente conseguir, né? Se você conseguir colocar no teu momento presente o melhor seu, sem dúvida nenhuma, o seu futuro, o futuro do planeta, o futuro da humanidade, o futuro de qualquer setor do segmento, das várias camadas da gente e das nossas vidas vai ser melhor. Sem dúvida nenhuma, a Gabi deixou uma dica simples: olha na etiqueta, veja o que você está consumindo e veja se isso é o melhor, tanto para você, quanto para o coletivo, quanto para o planeta. E assim, meio-dia, a gente, infelizmente, é obrigado a finalizar isso aqui. Eu deixo a vocês essa mensagem de amor, de paz, de luz, para que todo mundo reflita nas melhores atitudes, na nossa melhor expressão, por fração de segundo, para que a gente construa um mundo melhor, para que a gente tenha uma vida realmente melhor e traga para essa de forma holística, para todos nós, um bom resultado. Então, aqui eu me despeço, agradeço profundamente a você. Nós vamos combinar um novo bate-papo, trazer esse tema mais profundo, para que as pessoas se conscientizem cada vez mais e tenham uma vida mais satisfatória. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado por esse bate-papo. Muito obrigado a você que está aqui, que nos assiste semanalmente. Isso vai ser publicado em breve na Rede Plá.
no YouTube, redepla.eco no YouTube, e você vai nos encontrar lá ou nas redes sociais, aqui no Instagram. E eu desejo a todos vocês um bom final de semana, um bom descanso merecido. Gabi, muito obrigado, e um desejo profundo de paz, amor e muita felicidade para você que nos ouviu esse tempo todo. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado a todos vocês. Um excelente final de semana. Obrigada pelo convite, André. Baixem o aplicativo e sigam a Cotton Move nas redes sociais. Tchau. Repete. Cotton Move? Baixem então o aplicativo, só procurar Cotton Move na Play Store ou na App Store, ou acessar a plataforma circular.app e sigam a gente nas nossas redes sociais. Cotton.move no Instagram, a gente está no LinkedIn também. E a gente está aberto para responder dúvidas e oferecer mais informações para vocês. Muito obrigado, Gabi.